Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe, mais um vídeo da nossa lista de quem termina o ano de 2022 como campeão do UFC. Tem uma lista mesmo, tá? A playlist tá aqui em cima, só você clicar para você poder assistir desse vídeo. Vamos falar da categoria peso pesado que tem como campeão Francis Ngannou, mas tem campeão interino que é o Ciryl Gane. A gente já tem luta em janeiro. Lembrando, essa aqui é a nossa opinião, galera, e tem muito fator que pode acontecer aqui, que pode ferrar a gente, que é lesão, que é luta não sendo casada. Então, a gente vai tentar considerar um cenário ideal, e cenário ideal normalmente são 2 a 3 defesas de cinturão por ano, normalmente é 2. 3 é quando a luta acontece bem no iniciozinho do ano, que dá tempo de fazer mais duas defesas, né? Então, é esse cenário ideal que a gente tá colocando aqui. Pois é, mas falando em peso pesado, são 2 no máximo. Não vai ter 3. Não vai ter peso pesado defendendo 3 vezes, não vai ter. Esquece essa parada. Então, vai ter uma luta em janeiro. Bom sinal. Tem chance de ter a segunda, né? Porque teve ano aí que só teve uma, né? Então, vamos lá. Primeira luta a gente vai ter Gane enfrentando o Ngannou. Quem passar desse combate deve ter mais uma luta aí. A gente tem nessa categoria o Stipe Miocic, que tá ali em segundo do ranking, mas vem de derrota, né? Vem de derrota pro Ngannou na luta que ele perdeu o cinturão dele. Depois a gente tem o Blaydes e tem o Lewis, e tá em terceiro, o Lewis em terceiro, o Blaydes em quarto, que estão vindo de vitória. O Lewis, na última vitória dele, se tornou inclusive o maior nocauteador da história do UFC, sozinho, isolado, mas mandou o recado dele, falou assim, ó, até luto pelo cinturão, mas esse negócio de luta de 5 rounds eu não quero não. Se for 3, me liga, senão me esquece. Então eu não sei se o Lewis realmente vai se esforçar pra poder chegar nessa chance pelo cinturão. Mas o Blaydes e o Miocic querem, e tem aquele cavalo que vem correndo por fora chamado Jon Jones. Lembrando que eu acho que, como a luta é em janeiro, dependendo do campeão, o Ciryl Gane é um cara, por exemplo, se ele ganha o cinturão, eu acho que ele não vai se ligar de lutar mais umas 2 vezes esse ano, não. Só que não dá pra gente fazer essa previsão, então é muito complicado. Eu acho que, pra quem não sabe, o Miocic não fez, eles já se enfrentaram 2 vezes, ele e o Ngannou, ele ganhou a primeira, obviamente quando ele, enfim, já tem um tempo atrás isso, o Ngannou ganhou agora, e ele criticou muito o UFC porque não deixaram ele finalizar a trilogia, como ele conseguiu, por exemplo, contra o Daniel Cormier. Então, ele tá nessa situação que ele tá muito chateado, tava em conversas com o UFC e etc, então eu acho que o Miocic, por incrível que pareça, se o Ngannou ganhar, até se ele não fizer nada, tem uma chance dele conseguir essa revanche dele, se for o Ngannou que passa do Gane. Já, porque, sendo sincero, galera, Derrick Lewis é um cara que não tá se mostrando talvez muito interessado em lutar luta de 5 rounds, e eu não sei se ele vai estar muito interessado, por exemplo, de enfrentar o Ngannou ali, se ele for campeão ainda. Muito menos o Gane, porque eu acho que ele vai falar, eu vou ter que correr atrás desse cara aí durante esse... Você tá louco, cara? Ele não vai pra cima de mim de jeito nenhum. E ele já acabou de perder pro Gane, inclusive, né? E o Curtis Blaydes... Cara, o Curtis Blaydes é um cara que vai, é igual a montanha-russa, não é um cara que tem um nome também muito grande, ele tem uma sequência, ele tem um cartel positivo, né, do ponto de vista de vitórias em relação às últimas lutas dele, mas é um cara que não impressiona do ponto de vista de venda, então eu acho que ele vai ter que talvez fazer 1 ou 2 lutas agora muito, muito interessantes, com vitórias bem esmagadoras, para conseguir colocar o nome dele lá em cima. Eu concordo, acho bem complicado essas lutas acontecerem. Eu acho que talvez o mais provável que a gente tenha sinceramente, um Jon Jones indo direto pro cinturão, tá? O Jon Jones, muita gente vai falar assim, pô, por que ele não enfrenta o Miocic pra poder definir? Ele já falou no passado que não estava interessado em lutar contra o Miocic, que iria direto pelo cinturão. Acho que apesar do Jon Jones estar afastado esse tempo todo, a moral dele ainda é alta para ele ir para uma disputa direto. Eu acho principalmente se for o Ngannou como campeão, porque tem isso no imaginário do fã do Ngannou contra o Jon Jones, o que aconteceria. Então acho que é uma luta que o Ngannou permanecendo como campeão, ela pode sair do papel sim. Pode acontecer também do Jon Jones ter que fazer uma luta contra o Miocic, ou ter que fazer uma luta contra o Blaydes, mas sinceramente, acho que ele pode passar desses caras também e chegar lá. Então, todos esses caras podem ser problema pro campeão dessa categoria. E então essas são as ameaças. A gente tem o Ngannou como campeão, ameaças. O Gane, o Miocic, o Blaydes, o Lewis, talvez, e o Jon Jones. E aí a gente tem que decidir quem chega no final de 2022 como campeão. E tá aí, né, cara? Que a gente, lembrando, galera, é a categoria onde o recordista de defesa de cinturão é o Miocic, com 2 defesas de cinturão em sequência. 2 ou 3, né? Eu não lembro exatamente, mas, enfim, é medíocre a quantidade de... Então, é uma situação que você vê que é um cinturão que roda muito.
E hoje, obviamente, tem o Ngannou, que é um cara absolutamente monstruoso, que você olha e dá até medo, mas você tem hoje também um Gane, que luta igual um peso médio, que é meio chato de ver lutar, mas é eficiente também. E não entra nessa de trocar de curta distância com peso pesado faz. Então, você vê, o Miocic também pode usar talvez quedas para tentar ganhar do Ngannou, como ele ganhou na primeira vez que eles se enfrentaram. Então, tem algumas variantes bem interessantes ali, mas eu vou chutar o balde nessa categoria. E pra mim, John Jones vai terminar o ano como campeão. Caramba, né? Quer dizer, pra você ganhar, não só ele tem que vencer, ele tem que lutar, né? Porque... John Jones, por favor, me ajuda, cara. Pelo menos luta. Ó, eu assim, se o John Jones realmente lutar, ele, na minha opinião, é uma ameaça das maiores que tem pra poder chegar, pra se tornar campeão nessa categoria. E se ele se tornar um campeão que se movimenta e consegue fazer mais ou menos o jogo que ele fazia na categoria de baixo, ele pode inclusive bater esses recordes aí de defesa de cinturão e tal, mas eu não vi o John Jones lutando ainda nos pesos pesados. O John Jones mais pesado que eu já vi lutar foi um John Jones que inventou o Sampru, e foi horrível, a pior apresentação que eu vi do John Jones. Então, eu não sei, não consigo colocar fé antes de ver a primeira luta do John Jones nos pesos pesados. Na primeira defesa que tem nessa categoria, de Ngannou contra Gane, o Gane é um cara que ele se dá bem, principalmente porque os pesos pesados são lentos, né? Ele entra, bate, sai, e o peso pesado nem viu o que foi que aconteceu. Mas eu acho que o Ngannou tem a velocidade para acompanhar ele na saída. E se acompanhar, o Gane vai ter um problema, que ele não vai ter pra onde escapar e vai acabar tendo que engolir um ou outro golpe ali do Ngannou. E normalmente isso aí é caixão em vela preta. Então, a minha aposta é que esse cinturão permanece com o Ngannou e ele vai inclusive, quer dizer, se ele ficar até o final do ano e lutando 2 vezes, ele pode inclusive quebrar o recorde do Miocic. Eu acho que o John Jones vai quebrar a banca dessa porra aí, vai chegar fazendo um monte de merda fora do octógono, ele vai fazer essa estreia dele. Lembrando, aquela época do Sampru, o John Jones estava muito mais preocupado em pegar peso e ficar forte do que se preparar para uma estreia de fato na categoria dos pesados. E o motivo que ele inclusive está demorando é porque ele está se preparando com calma dessa vez. Naquela época ele estava passando por as merdas de droga, de atropelamento de grávida, foi suspenso, tava sem poder lutar, foi pego na época com doping, né? E o John Jones estava num inferno astral na vida dele gigantesco. Ele voltou sem o cinturão. Ele estava basicamente segurando, pegando peso. Na verdade, você vê que ele não voltou nem muito pesado. Ele voltou muito forte. Ele estava musculoso. E isso é um negócio que talvez ele não estava acostumado naquele momento. Nesse momento, ele não está focando em músculo, pelo menos não é o que está aparecendo. Ele está ganhando peso de forma natural ali, ficando mais pesado e treinando com calma para lutar com essa galera que bate mais pesado. Então, eu acho que não vai ser o mesmo John Jones que enfrentou o Sampru. Eu acho que vai ser um John Jones muito diferente disso. E eu acho que QI de luta, o John Jones tem para dar e vender. E se ele conseguir manter a distância, usando sua envergadura, que é realmente um absurdo até nessa categoria, e tem defesa de queda, aguenta bastante pancada e consegue segurar aquilo tudo, obviamente é pancada diferente, mas ele consegue segurar bem. O controle de distância do John Jones é muito bom. Então, eu acho que o Jones terminou o ano como campeão. É um chute extremamente alto, galera, porque ele pode até me decepcionar nem lutando em 2022. Eu me ferrar sem conseguir nem uma pessoa dentro do octógono pra me representar. Mas eu vou dar esse chute. Pois é, essa é a luta que eu tô mais aguardando pra 2022, na verdade, que seria John Jones contra Ngannou. Já me perguntaram isso em live, é a luta que eu mais gostaria de ver nesse ano. E o John Jones tem uma coisa positiva, né, que os problemas judiciais que ele tava tendo lá, desde quando ele foi entrar lá no Hall da Fama e depois naquela noite acabou fazendo um monte de besteira, as acusações acabaram sendo retiradas, né? Ele teve que responder ali, pagar alguma coisa, fazer o curso de controle da raiva, mas de uma forma geral, ele resolveu o problema dele com a justiça, com o acordo ali. Então eu acho que até pro UFC casar uma luta pra ele agora fica mais fácil, porque é um atleta que não tá mais respondendo diretamente a problemas judiciais. Então, talvez isso também fosse um dos motivos da coisa estar meio agarrada pra estreia do John Jones não sair, e agora, isso resolvido, acho que a luta realmente pode acontecer. Eu vou de Ngannou, o Lenner vai de John Jones, e você, vai de quem? Quem vocês acham que termina o ano como campeão dos pesos pesados? Mas não adianta você falar só um nome, tá? Porque a gente não tem infinitas lutas de peso pesado. Eu quero saber assim, fulano vai enfrentar ciclano, depois enfrenta o outro e aí se torna campeão. Eu quero que você me diga a sequência, é o nome e justifique. Coloca aqui nos comentários que a gente quer saber. Um abraço, galera, até a próxima. Valeu, gente, até mais.